o Silmar disse, realmente é um desafio nós pensarmos em relacionamentos e pensarmos em relacionamentos à luz do Evangelho, relacionamentos à luz da Palavra de Deus. Enquanto o Silmar orava pelos pais, e ele mencionava exatamente isso, né, nós somos bombardeados constantemente, diariamente, por informações, e informações que não necessariamente estão trazendo princípios divinos para a nossa vida. Às vezes há algumas coisas que estão embutidas, às vezes há algumas verdades naquilo, mas às vezes não. Às vezes é totalmente o contrário. E a gente tem que conseguir ir vendo e enxergando essas coisas para a gente poder estar, então, decidindo como agir e principalmente como reagir. Eu acho que a maior parte da nossa vida, muitas vezes, nós acabamos reagindo às coisas do que agindo e reagindo a palavras que nós ouvimos, a ações que são feitas conosco, para nós. E é importante a gente voltar a olhar para o Evangelho e ver como que nós devemos fazer isso. O Sandro, semana passada, exaltou aí a solteirice e tal, e falou, e foi bem legal a mensagem, e é isso aí, quem quer ficar solteiro, Deus abençoe, fique solteiro. Quem precisa ficar casado, que case, né? E quando você está casado, tem hora que você está voltando para casa, e você vai voltando com aquele teu coração leve, com aquela imagem da tua esposa, do teu esposo, e está tocando na tua cabeça assim, estou a 2 passos do paraíso, né? Estou voltando para você, meu Deus, é aquela maravilha, né? E na outra semana acontece alguma coisa e você está indo para casa e começa a cantar Highway to Hell, né? E são músicas que falam do nosso casamento, e o casamento geralmente é assim, é uma montanha-russa. O grande problema de nós encararmos o casamento, muitas vezes, é que a gente quer que ele continue sendo aquele mar de rosas o tempo inteiro que passa nos filminhos. Então, não é um mar de rosas o tempo todo, mas tem um mar de rosas. E é isso que é legal, a gente, como cristão, poder ressaltar de que esse casamento que passa por tempestades e que passa por lutas e que passa por dificuldades, ele também tem aqueles momentos bons. E quanto mais tempo você permanece casado, e quanto mais tempestades você passa, quando você chega na bonança e naquele momento de tranquilidade, naquele momento de calmaria, você dá graças a Deus porque você permaneceu nele durante a tempestade. E aí você olha e você fala assim, puxa, ainda bem que eu não pulei desse barco. Ainda bem que eu não joguei o meu marido, a minha mulher desse barco. Mas que eu continuei. Porque aí você começa a atravessar aquele momento de novo. E esse é o casamento. É como a gente poder estar navegando e navegando junto. Vão ter ilhas paradisíacas que vocês vão olhar e vão parar e vão mergulhar, mas vai ter aquela tempestade. E vai tocar cada música num dia, depende do momento que a gente vai estar vivendo. E esse é o casamento. E a palavra de Deus leva muito a sério esse relacionamento. E hoje, a exemplo daquilo que o Sandro falou também, quando a gente olha para a cultura hoje, e a gente vê a cultura, quando fala do solteiro, é incabível, é como um palavrão falar sobre ser solteiro e se manter casto, e se manter celibato, e esperar, e não ter uma vida sexual ativa, às vezes também é falar sobre casamento. Não, imagina, casamento é ultrapassado, o casamento é uma lei, o casamento é um papel, ninguém precisa desse papel, ninguém precisa disso. Então tem essa ideia desse casamento aberto, moderno, e que não é a ideia do casamento bíblico. E quando a gente pensa no dia que a gente está celebrando hoje, que é o Dia dos Pais, e que a gente se alegra com os pais, e a gente acaba olhando para os casamentos, porque a gente olha para pais e pensa na atuação deles como pais dentro desse relacionamento. E a gente vê quanta besteira tem sido feito e como tem sido destruído o papel do pai.
porque ele não consegue, em primeiro lugar, ser marido. E porque ele não consegue, em primeiro lugar, ser um marido de acordo com os princípios bíblicos. Ele não tem a revista Caras para ler, mas ele fica lendo outra porcaria qualquer que não ensina ele a ser um marido. E que não leva a ser um homem que busque ser o modelo de Cristo para sua esposa e para os seus filhos. E a gente vê que parte da grande dificuldade desses milhões de crianças hoje, milhões de crianças, milhões de adultos, que não têm o nome do pai numa certidão de nascimento, é porque o homem não soube ser homem e assumir a função de homem dele. Não teve hombridade, não teve caráter. E quando isso falta na vida desse pai e desse homem, ele obviamente reflete nesse casamento ou na falta desse casamento e desse relacionamento. E as consequências são na vida daquelas pessoas que crescem sem o exemplo desse pai. O casamento bíblico, quando nós olhamos, ele tem algumas questões, algumas características que não mudam e que permanecem, independente do tempo e independente da cultura. Há coisas que são adaptáveis de acordo com a cultura. Eu morei em lugares que eram cultura matriarcal e patriarcal. E há coisas que mudam ali. No mesmo país, uma tribo patriarcal, outra tribo matriarcal, em caso de divórcio, filhos ficam com a mãe, filhos ficam com o pai. Era ponto pacífico isso dentro daquelas culturas. Mas há coisas que superam isso. Porque o casamento, segundo a perspectiva cristã, segundo o Novo Testamento, é um casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis 2, 24, nós vemos a frase tão importante, principalmente para os homens, de que deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Deixará. O casamento não é apenas unir duas pessoas, mas é primeiramente deixar. E eu lembro isso porque tem homens que não querem deixar a mãe, e que não querem deixar a vida de filho, de ser cuidado. E você já graduou, você já recebeu o diploma, amigo. Está na hora de você começar a cuidar de alguém, não de ser cuidado. E cuidar, aí eu tenho que explicar, né, por causa de hoje em dia. Não é cuidar porque não é independente, né? Não, é cuidar em amor. Cuidar em servir, em se doar. Assim como você recebeu até agora. O casamento é entre um homem e uma mulher, não é entre dois homens nem entre duas mulheres. O casamento bíblico. Não é entre três pessoas, não é poliamor, é monogâmico, não é uma poligamia. Esse é o casamento instituído por Deus. Por quê? Porque é a união entre pessoas que são diferentes e que se completam. E que nesse relacionamento conseguem completar uns aos outros. Eu não posso expressar o tanto que eu tenho sido completado pela vida da minha esposa, pelo exemplo dela, o como eu tenho podido aprender com ela. Chega num ponto na vida do homem que ele não ouve mais qualquer outra mulher na vida dele, a não ser a esposa. Se ele tem um pouco de juízo, ele ouve a esposa. Igual o cara que foi no Walmart nos Estados Unidos, logo depois do tiroteio que teve lá, que o cara saiu matando todo mundo, e o gênio decidiu ir para ver se ele tinha liberdade de andar com uma arma num estado que ele tem liberdade de andar com a arma à mostra, e ele colocou o rifle dele e foi andando no Walmart, sem nenhuma intenção de atacar ninguém. E aí, lógico, a polícia chegou, prendeu o cara, né? Todo o clima que está ali no momento, na hora. Agora, o que eu mais gostei da reportagem foi a esposa falou assim para ele, eu disse para ele que isso não era uma boa ideia. Eu falei, mas perdão, gente, é uma anta mesmo, né? Não consegue. Aí ela ainda falou uma coisa ainda assim, ele é muito imaturo. Eu falei, puxa, não precisava nem ter falado, mas é óbvio.
Então, o homem que tem juízo ouve. E ele passa a viver esse momento em que ele ouve essa mulher, porque é a pessoa que fala mais ao coração. Homem e mulher são iguais diante de Deus no casamento. Homem e mulher são iguais diante de Deus em todas as coisas. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não há diferença de raças, não há diferença socioeconômica, não há diferença de gêneros. Diante de Deus nós somos um. Diz ali ainda em 1 Pedro, quando ele fala sobre o casamento, capítulo 3, no versículo 7, do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça divina, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Co-herdeiras. Estamos no mesmo nível, recebemos a mesma herança, não há diferença. E é isso que o Evangelho faz. Isso que o Evangelho fez numa cultura que era extremamente opressora à mulher. O Evangelho do Senhor Jesus coloca homem e mulher no mesmo nível, dignos da mesma redenção, do mesmo sacrifício, do mesmo sangue de Cristo. Porque na visão divina, não são opositores, mas são um completando o outro e ajudando um ao outro numa mesma missão. Homem e mulher, sendo iguais diante de Deus em valor e propósito, desempenham papéis diferentes no relacionamento. Marido e mulher, pai e mãe. Efésios 5. Os papéis são determinados. E todas as características, elas gritam, elas falam das características de pai e de mãe. E é maravilhoso quando nós vemos como Deus, Ele demonstra na palavra dEle ter essas características da mãe e as características do pai. Embora Ele seja chamado de pai, você vê Ele falando que nem mesmo que a mãe esqueça o filho, eu não me esquecerei. Quer dizer, o meu amor é tão forte como o amor de uma mãe. O casamento é uma aliança para toda a vida. O casamento é uma aliança em que nós nos propomos a permanecer unido com aquela pessoa até que a morte nos separe. É uma decisão que deve ser pensada e levada a sério. Por isso, quando nós falamos aqui na igreja e pessoas têm o desejo de se casar, nós falamos, a gente só faz o casamento de alguém que fizer esse curso de casais, e que nós podemos caminhar algumas semanas, pelo menos, com essa pessoa, para que haja pelo menos um mínimo entendimento a respeito do que é que você está fazendo. Não pode ser levado de maneira leviana. Não pode. E o texto que eu tenho para compartilhar com vocês, se você puder abrir a Bíblia comigo, em Efésios capítulo 5, 21 a 32. Fala a respeito desses dois cidadãos dos céus, que cheios do Espírito Santo, estão envolvidos nesse relacionamento que é o casamento. Efésios 5, 21 a 32. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos Efésios, ele está falando aquela cidade que fervia no seu comércio, uma das maiores cidades ali do Império Romano, e onde era conhecida, como o livro de Atos nos fala, pelo templo da deusa Diana, a deusa da caça e da lua. E ali é onde Paulo diz, e é onde ele fala a respeito do culto àquela deusa, e daquilo que era feito, e aonde eles se revoltam contra a pregação do Evangelho, porque estava prejudicando os negócios daquela cidade. No Novo Testamento, nós temos 3 textos centrais nessas instruções de relacionamento e de tratamento entre marido e mulher. E esses são Efésios 5, Colossenses capítulo 3 e 1 Pedro também capítulo 3. E você vê o mesmo apóstolo falando, e falando não assim do nada, não algo que ele criou e puxou na cabeça dele e começou a jogar para a igreja, mas falando algo daquilo que ele havia entendido dos ensinamentos de Jesus sobre o casamento e do seu entendimento do Antigo Testamento, já com a visão renovada a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E como o Sandro comentou aqui semana passada, colocando de maneira revolucionária a posição da mulher igual à posição do homem. Quando lê esse texto nos dias de hoje, pode parecer exatamente ao contrário, e que Paulo está, na verdade, colocando a mulher numa situação inferior, mas ele não o faz. Esse texto, na verdade, ele coloca a mulher numa situação de igualdade ao homem, porém com papéis diferentes. William Barclay, comentarista bíblico citado por John Stott, diz que os judeus naquela época, na cosmovisão presente, tinham um baixo conceito das mulheres. Na leitura judaica, a mulher não era uma pessoa, mas um objeto. Não tinha qualquer posição. Não tinha qualquer direito legal, estava totalmente à mercê do marido, para ele fazer dela o que quisesse. A posição no mundo grego era ainda pior. O modo de vida grego tornava o companheirismo entre marido e mulher quase impossível. O grego esperava que a sua mulher cuidasse do seu lar, cuidasse dos seus filhos legítimos, mas achava seus prazeres e seu companheirismo em outros lugares. Em Roma, não é demais dizer que toda a atmosfera do mundo inteiro era adúltera. O vínculo conjugal estava a caminho de um colapso total. E Charles Stephan completa a descrição romana dizendo que a jovem era completamente sujeita ao pai, antes do casamento, e após o casamento, como esposa, completamente sujeita ao marido. Ela era escrava dele, tinha incapacidade legal, idêntica à da escravidão. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo traz o princípio de amor e dedicação por parte do marido para com a esposa. É nesse contexto em que ele muda o nível que os filósofos estoicos falavam a respeito
do amor e do companheirismo, quando sendo aquele amor filéu, um amor de uma amizade, para o ágape, que é o amor de Cristo por nós, descrito na palavra de Deus. A primeira coisa que esse texto nos ajuda a entender é essa comparação, essa relação em que Paulo faz entre o marido e a mulher, e entre Cristo e a igreja. E ele o faz isso de uma forma que ele ajuda-nos a entender a seriedade dessa relação. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é Salvador. E os textos que ele usa aqui, as expressões, ele coloca usando a expressão da redenção e da obra redentora de Cristo pela igreja, que é a nossa nova aliança. A mesma seriedade que o Novo Testamento nos mostra, dessa nova aliança em Cristo Jesus, nós vemos aqui, e vemos essa seriedade nesse relacionamento. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, santa, inculpável, essas expressões da redenção usadas na relação entre marido e mulher. Tamanha era a importância dessa aliança e o símbolo dela. Não se pode cogitar entrar nesse relacionamento conjugal. Aqueles que ainda não entraram, aqueles que ainda pensam em fazer isso, não se pode começar com o pensamento que é muito proposto nos dias de hoje, que se não der certo a gente se separa. A gente vai casar, mas se não der certo a gente separa, né? Não. Não pode ser levado de uma forma leve, mas é preciso entender que é um compromisso. Ninguém é obrigado a viver infeliz o resto da vida. Permanecer casado é legalismo. Eu tenho direito a ser feliz. E é óbvio que todos temos o direito a ser felizes e queremos ser felizes. Mas não se pode entrar nessa aliança levando a ideia de que esse relacionamento ele pode ser dissolvido a qualquer tempestade que nós venhamos a enfrentar. Porém, muitas vezes esse dissolver, ele está além das nossas forças e além das nossas escolhas. Não há muito o que fazer quando desse casal, desse casamento, decide unilateralmente se separar, e aí não há escolha. Nós temos acompanhado casos e irmãos e amigos que passam através do divórcio, e é uma situação dolorosa e triste, e nós não estamos aqui para julgar ou para condenar, mas eu venho ressaltar apenas a importância dessa relação entre marido e mulher e da seriedade com que isso deve ser tratado. Essa passagem ressalta os ensinamentos do Velho Testamento, ressalta esses fundamentos, e como diz ali Andreas Kostenberg, David Jones, no seu livro Deus, Casamento e Família, o que Deus uniu, o homem não separe. Fica evidente que Jesus não considerava o casamento uma simples instituição ou convenção social, porque o casamento foi instituído por Deus antes mesmo que as leis existissem. Por isso o casamento bíblico diante de Deus é esse, entre um homem e uma mulher, desse relacionamento para se completarem. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto como instruções é de que esse casamento é uma relação de amor. E esse amor, ele é expresso de várias formas. Ele tem a submissão, ele tem o amor. John Stott nos alerta ao comentar sobre esse texto, e interessante, décadas atrás,
ele fala, ora, até mesmo a noção de submissão à autoridade está fora de moda hoje. Está totalmente de desacordo com as atitudes contemporâneas de permissividade e liberdade. Poucas questões despertam protestos tão irados do que falar em sujeição. Ele ainda completa dizendo que a palavra para submeter-se não é sinônimo de inferioridade. A primeira submissão no casamento é uma submissão a Cristo. Ambos se submetem ao reinado, ao senhorio, à direção do Senhor Jesus. Para que essa relação possa caminhar em igualdade, ela só permanece quando os dois se submetem a Cristo. Os gêneros são iguais diante de Deus, mas isso não significa que sejam idênticos. Dessa maneira, ambos levam em si a sua imagem divina, mas cada um completa o outro. Os papéis são distintos. O modelo que ambos exemplificam para filhos, sejam eles meninos ou meninas, vem de suas características distintas, trazidas desde a criação do ser humano. Importante lembrarmos que submissão não é sujeição, subordinação, subjugação, mas a instrução de aceitar a liderança de um dos pares. O tipo de submissão a qual a Escritura se refere não é relacionado à escravidão de uma pessoa a outra, não é de subserviência, na qual um faz a vontade da outra pessoa sem interagir ou oferecer qualquer contribuição inteligente. Não é nem sequer hierárquica, onde um soldado deve obedecer sem questionar as ordens dos seus superiores. Antes, o modelo se caracteriza pelo amor, no qual marido e mulher são parceiros e valorizam e respeitam um ao outro. Não há decisão feita num lar cristão, não há escolha para a família feita num lar cristão que não parta de um diálogo, de uma conversa, que não parta de um momento em que o homem e a mulher sentem e conversem assim, acerca de algo. A característica de que este homem na liderança é aquele que toma as decisões sem consultar, sem participar, sem compartilhar, não é a característica bíblica, porque essa não foi a liderança de Cristo. A liderança de Cristo é essa sacrificial e de se doar, e não de impor. Essa caricatura feita de um homem no relacionamento familiar é errada. E jamais deve ser esperada num relacionamento cristão. A liderança do homem não é uma aplicação cultural de um princípio para certas culturas. John Stott diz que essa liderança não é chauvinismo, é criacionismo, foi estabelecida na criação por Deus. E ele ainda coloca essa questão, ele nos alerta que essa submissão é a mesma que Cristo teve. Cristo nos dá o exemplo se submetendo a Deus, sendo igual a Deus em valor e pessoalidade. Cristo nos convoca a nos submetermos uns aos outros da mesma maneira, porque nós somos iguais em valor um ao outro. Cristo apenas pede para que nessa relação e nessa equipe que passa a ser esse casal, de maneira espontânea, possa haver a imitação de Cristo por parte dessa esposa. Mas esse relacionamento ele é marcado muito mais pelo amor do que por essa característica. Porque o amor que é pedido ao homem, como eu já mencionei, é esse amor ágape, esse amor de se entregar, um amor que não mede consequências. O desejo do marido deve ser de exaltar, fortalecer,
cuidar, prover, amparar, para que a esposa tenha o seu sucesso, para que o seu brilho seja emanado de quem ela é e foi feita para ser a imagem e semelhança de Deus. Ele, nesse sentido, deve ser um colaborador nesse plano de regeneração, de redenção de Deus, para que a esposa seja aquilo que Deus planejou para ela desde antes de todas as coisas. Essa é a responsabilidade do homem. Por isso, Paulo usa os 5 verbos descrevendo o trabalho e o sacrifício de Cristo pela sua igreja, para exemplificar ao homem a profundidade do seu trabalho e dedicação à mulher. Essa é a liderança de Cristo, a que se submete para servir, a que se coloca no desejo de ser um. Paulo deixa claro ao tratar com os maridos que o mais importante não é a autoridade, mas o amor sacrificial que ele deve ter por ela. Por isso é incabível, inaceitável, intolerável, meus irmãos, que haja qualquer tipo de abuso, de opressão, de desrespeito, de intolerância, de atitude hierárquica junto à esposa, porque essa não foi a função que nos foi dada, nem mesmo de demandar que haja a submissão, porque não foi isso que nós fomos encarregados, mas fomos encarregados de amar e de servir, e de nos tornarmos modelos de Cristo no nosso lar. E a grande dificuldade nos dias dos pais, de celebrarmos mais ainda o dia dos pais, é exatamente olharmos na nossa sociedade de que o homem foi perdendo essa característica e se acomodando e deixando tudo ir correndo à mercê. E a mulher foi tomando a sua posição, não porque ela queria, às vezes porque queria, mas porque não havia aquele que ocupasse a sua função e que trabalhasse dia e noite em favor da edificação do seu lar, da sua esposa e dos seus filhos. Essa culpa se recai em nós, homens. Porque homens se casam, mas não abrem mão do joystick. A mãozinha está grudada. Mas para pegar a bucha de lavar louça, não consegue soltar aquilo. A liderança não se demonstra pelas tarefas em que são aplicadas. Não é o fato de você lavar, tirar a roupa da máquina, estender a roupa, dobrar a roupa, guardar a roupa, que te faz menos homem ou menos marido. Não é o fato de você ajudar a limpar o chão, passar o aspirador, fazer a faxina. Não tem nada mais afrodisíaco que uma casa limpa, meus irmãos. Limpa a casa para você ver. Porque é demonstração de amor. Ah, mas é trabalho dos dois. É lógico que é trabalho dos dois. Os dois vivem naquela casa. Mas você está fazendo isso por amor. A função de estar presente com os filhos. Quantos pais vão à reunião dos filhos na escola? Quantos pais estão presentes nos jogos dos filhos, nas atividades, na graduação do judô, do jiu-jitsu, ou qualquer que seja a outra atividade que ele faça? Quantos pais estão presentes para ver aquele primeiro gol, a primeira cesta, a primeira corrida, a primeira apresentação de balé? Quantos pais estão ali com seus filhos e com as suas filhas? Quantos pais sentam para brincar de chá, para brincar de boneca, para brincar com o que seja com as suas filhas e os seus filhos? É porque perderam a noção daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, desse amor. Amor
sacrificial, amor que se doa, amor que é abnegado. A liderança significa poder. Se ela tem um significado de autoridade, é poder para facilitar, é poder para a autorrealização da esposa, e não para frustrar, não para oprimir ou subjugar, mas é o poder no padrão do amor, o amor da cruz de Cristo, que se sacrifica e que se abnega pela sua noiva. É preciso de homens que decidam ser homens e cumprir o papel de homem, se entregando pela sua esposa, se entregando na educação dos seus filhos e não terceirizando a sua mulher ou a outras pessoas. Em determinadas famílias, as mulheres podem cuidar das finanças e, por que não, o marido ser aquele que cozinha melhor. Isso não funciona em casa, mas é comum. Mas não quer dizer que tem que ser assim. Se você tem no casal alguém que seja muito melhor na administração, não, mas eu sou homem. Deixa de ser orelhudo. Passa para a mulher isso. Liderança é exatamente dar àquele que tem a melhor característica para fazer aquilo que ele faz de melhor. Se você é quem cozinha melhor, cozinhe assobiando, cantando. Se você é que faz melhor a parte financeira, o faça com a mesma alegria. Não são as tarefas que definem os papéis. Mas nós somos um e fazemos tudo em comum, um pelo outro e um para o outro. Tim Keller nos ajuda no seu livro sobre o casamento, os segredos do casamento, mistérios do casamento, significado do casamento, que é um segredo e um mistério. O significado do casamento, que é um segredo e um mistério, gostei dessa. Então, ele fala que o problema no casamento é que são dois pecadores. E dois pecadores que se unem dizendo: achei a mulher da minha vida, essa vai me fazer feliz. Achei o homem da minha vida, ele vai me fazer feliz. E não funciona. Enquanto você ficar esperando, não funciona. É preciso que se dedique, é preciso que se doe, é preciso que se entregue. É preciso que abra-se a mão de todos os direitos um pelo outro para que possamos viver essa vida em harmonia, a exemplo da igreja e de Cristo. Finalmente, quando nós pensamos nessa relação e nesse amor, nós lembramos de Coríntios 13, onde fala desse amor que deve ser o nosso alvo. Que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O casamento é esse velejar por águas tranquilas e se atravessar, se abraçar no momento das tempestades. E elas virão. E talvez você esteja na tempestade, ou talvez você tenha crescido vendo a tempestade. Mas a solução não é se jogar do barco ou jogar o outro do barco. Não é fazer isso. Mas é à medida que o barco chacoalha, que os dois possam ser jogados no mesmo lado, um com o outro, e possam juntos atravessarem esse momento sem guardar rancor. Meus irmãos, não existe casamento, não existe relacionamento que resista, que atravesse o tempo, se não houver perdão. É preciso perdoar. E o perdão tem que ser mútuo.
O perdão tem que ser entregue aos dois, mesmo que você acha que não tem ofendido, se o outro se sente ofendido, é preciso buscar o perdão. Porque o perdão, ele cura, o perdão, ele liberta, o perdão, ele transforma. E casamento sem perdão, ele não permanece. É preciso exercitar esse amor ágape de Cristo, exemplificado na cruz, através do seu perdão, e nós nos ferimos nessa relação, nós nos machucamos. Agora, nós não podemos ficar cultivando a ferida, e cada vez que ela está fechando, a gente abre de novo, e aí ela está cicatrizando, e a gente abre de novo. Não é possível isso, nem para o homem, nem para a mulher. É preciso perdoar e enterrar aquelas ofensas, e aprender como não cometê-las novamente, como usar os seus lábios para que ele não produza águas amargas e águas doces, como usar as palavras para que essas palavras tragam cura e não feridas, como encorajar um ao outro, como fortalecer um ao outro. Ano passado estivemos num encontro de casais, promovido por um casal de amigos, pastores nossos, num mosteiro. E uma das práticas devocionais do momento foi que a gente saísse ali pela natureza e pudesse, ter um período de meditação, contemplando a natureza e vendo como é que Deus podia falar com você. Para quem me conhece sabe como que isso foi difícil. Eu tenho realmente dificuldade com essas coisas. Aquela pessoa fala assim, fecha os olhos e começa a orar pedindo paz interior. Daqui a 3 segundos eu falo, paz interior, você vem logo ou não vem? Porque a gente tem coisa para fazer, paz interior, vamos. Aí estou eu lá, olhando. Mas como Deus é milagroso, Ele fala, o problema é que a gente não escuta. E eu peguei uma casca de uma árvore que havia caído. E aquela árvore, quando vai crescendo, ela vai soltando essa casca, e à medida que ela vai crescendo, é como se ela fosse trocando, aquela casca ao redor dela. E aquilo que Deus falou comigo naquele momento de devocional é exatamente isso, de que o nosso relacionamento deve ser assim. No relacionamento conjugal, à medida que nós vamos crescendo, e crescendo como essa árvore, onde nós somos um, como a palavra de Deus diz, somos um em Cristo. Um em Cristo, numa única árvore, onde há a raiz, há o caule, há ali os galhos e as flores e as folhas e as sementes, mas é uma árvore. Nós precisamos ir jogando para fora e deixando quebrar e deixando ficar aquilo que não tem mais utilidade na nossa relação. E é preciso perdoar e ser perdoado. Perdoar e aceitar o perdão. É preciso que na hora de orarmos, oremos juntos, porque é difícil orar com alguém que não se perdoou. É preciso ler as Escrituras juntos, porque é difícil ser confrontado pela palavra enquanto há mágoa e ressentimento. É preciso que, como diz a palavra ali em Colossenses, que os maridos não tratem as mulheres com amargura, com ressentimento. É preciso que ambos consigam andar um com o outro e buscar ajuda, irmãos, sempre. É extremamente difícil para nós quando casais
apenas nos dão a notícia de que estão se divorciando. E nós não podemos fazer mais nada. Busque ajuda antes disso. Busque orientação. Busque oração. Busque conforto, consolo. Mas busque, porque esse relacionamento é relevante, é precioso diante de Deus e diante dos homens. Mas o casamento foi feito não só para isso, mas também para que seja o testemunho àqueles que estão fora vendo essa relação. E é preciso que nós tenhamos a coragem de assumir tanto as nossas responsabilidades, como assumir os nossos erros, e trabalharmos para consertarmos aonde estiver quebrado. O amor e a submissão são duas faces da mesma moeda. O que significa ser submisso é entregar-se a alguém. E o que significa amar é entregar-se por alguém. John Stott. Por isso eu oro, irmãos, que hoje nós possamos aprender com o amor de Cristo e ter como modelo para o nosso relacionamento o exemplo de Cristo, que exige de nós muito além, que exige de nós aquilo que está acima das nossas capacidades humanas. Porque é isso que o Evangelho faz, ele nos eleva. E quando nós falamos em perdão, eu proponho que nesse dia você também reflita sobre o perdão, não só ao marido, não só à esposa, mas aos pais. Porque muitas mulheres são feridas pelos pais que tiveram e pelos pais que não tiveram. Pela falta de exemplo e modelo cristão nesse pai, tanto presente como ausente. E o Dia dos Pais é um bom dia para que nós possamos andar livres através do perdão.